Pessoal, eu estava aqui entrando no ar e o roteiro já estava pronto quando chegou esse vídeo que é sobre o fato mais grave de toda a campanha eleitoral, pelo menos até agora. Vocês sabem o que é um salve? O pessoal aqui no chat sabe o que é salve, não? Salve é um expediente adotado normalmente por facções criminosas, como o PCC ou o Comando Vermelho, bem típico do PCC, que manda uma ordem geral. Uma ordem geral. Às vezes, esse salve é para atacar um determinado local, perseguir determinadas pessoas. Às vezes, o salve é para pedir a cabeça de alguém. E eu acho que hoje o Lula emitiu um salve pedindo a cabeça do Flávio Bolsonaro. Coloca o vídeo pra gente, Bruno, porque antes de tudo eu vou comentar esse vídeo. Bruno, a minha esclerose aí, Joe Biden. Do sucesso da minha visita ao Trump. Não, Do bota desde o sucesso, início. o Trump Bota até... desde o início. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram... Nem tínhamos reunião com o Marco Rubio marcada na época, mas vamos lá. O Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Agora. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Será que Lula vai ter coragem de assumir a merda que ele tá falando? Será que o Lula vai ter coragem? Vocês reparem, bota o vídeo de novo aí na tela, por favor, Gabriel, não tira não. Reparem que no momento onde ele fala isso, a plateia que estava aplaudindo efusivamente fica calada. Reparem aqui nesse momento. Traidores! Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Sem aplauso. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Sem aplauso. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje sem aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. As pessoas em volta percebem a gravidade, a declaração mais grave de toda a campanha política. Se essa declaração tivesse sido dada por Flávio Bolsonaro a respeito do Lula, a imprensa já teria entrado em polvorosa. Meu Deus! Que democracia é essa? Onde você pede a morte de outro candidato porque ele fez uma visita bem-sucedida aos Estados Unidos e conseguiu a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. A gente não está falando de um ambiente normal, gente. A gente está falando de pessoas que tentaram matar o Jair Bolsonaro, o pai do Flávio. De pessoas que tentaram matar o Donald Trump quase que meia dúzia de vezes.
Pessoas que mataram o Uribe na Colômbia, que deveria estar disputando a eleição agora. Tal El Tigre deu um couro no candidato do Petro no domingo. Mas mataram o Uribe. Mataram o Charlie Kirk, meu amigo, meu colega. Mataram o Shinzo Abe no Japão. E o Lula pergunta o que o Flávio merece. O Lano foi enforcado. O que o Flávio merece? O que esses traidores, a mim também, né? O que esses traidores da pátria merecem? Merecem a morte? Vocês sabem o que eu volto a dizer. Isso é um salve. Isso é um salve de criminoso. Lula acaba de emitir um salve pedindo a cabeça de Flávio Bolsonaro. É o apito de cachorro. Meu Deus, eu faço o apelo aqui que eu já fiz internamente à campanha do Flávio. Já falei com uma equipe de segurança pessoal. A gente está lidando com traficante. A gente está lidando com lobista de traficante. A gente é testemunha do que esses caras fizeram aqui nos Estados Unidos para impedir essa designação que a gente conseguiu. A gente está lidando com gente sem escrúpulos, gente mentirosa. A mentira do Lula, aliás, não durou nem uma hora, né? Porque ele disse, não, Trump ficou sentado e falou, vocês fiquem em pé. Vocês não sentam, não. Vocês fiquem em pé para tirar essa foto de campanha, que não teve reunião nenhuma com o Trump, né? Bom, sabe quem é que discorda? O próprio Trump, que decidiu hoje, agora há pouco, fazer uma postagem pública sobre Flávio Bolsonaro e a nossa visita. Ficou ruim, né, Lula? Repetiu a narrativa da Globo, que não tinha reunião, que era só entrando para tirar foto. Não tinha nem sentado, né? Eu não sei. Sentamos? Cadê a foto aí? Opa, parece que a gente está sentado aqui ou não? Sei, né? Esse é um presidente que falou tira só uma foto ou é um presidente sentado numa reunião com a sua equipe? Ele só tem um pé da equipe na foto. Todo mundo está querendo me perguntar quem é. Eu vou dizer a vocês quem é na foto. O pé do Mário. O pé do Mário, pô. Não Mário Frias. Outro Mário. Aí você me pergunta, que Mário? Queria pedir a consultoria aqui do Rodrigo Constantino, da equipe deles, se essas fotos são reais, né? Ou são inteligência artificial. Não sei, a sombra, vamos observar aqui as sombras. As sombras estão batendo. Será que eu hackeei o True Social e o X do Trump e fiz uma postagem de inteligência artificial minha? Eu não sei, hoje eu fico me perguntando, toda vez que eu vejo uma foto minha, agora eu pergunto, poxa, será que é inteligência artificial? Né? Ou será que não? Será que chegamos a esse ponto? Eu faço essa pergunta porque quando eu vejo jornalistas independentes que acham que tem muita credibilidade falando disso, eu fico confuso, né? Porque ou jornalistas independentes com credibilidade, será que eles estão errados? Aí talvez eles não tenham tanta credibilidade assim, né? E o que Trump disse sobre o Flávio? Trump disse o seguinte, que Flávio é um jovem inteligente e que ama muito o seu país. Aliás, imprensa, entendam isso. Isso é um elogio. Lula é dinâmico. Dinâmico não é elogio, pô. Se alguém disser, Paulo, você é um jovem inteligente que ama muito o Brasil. São vários elogios, porque primeiro me chamar de jovem, eu já fico feliz, já estou na idade em que ser chamado de jovem já é um elogio. Inteligente e que ama o Brasil. Isso é que eu quero ser. Dinâmico, sei lá, né? Sei lá. Envelheceu mal o vídeo do Trump, porque a mentira de que não houve reunião, né? Having Flávio Bolsonaro no Oval Office in the White House. Você inveja Trump, o Lula, porque você não foi lá sentar com o Trump?
Flávio, inclusive, deve postar daqui a pouco aqui, durante o programa, vocês vão ver, ele vai postar um agradecimento ao Trump. Agora, o Flávio pode estar nas graças do Trump, mas eu disse isso aqui, disse isso no SBT, viralizou a minha fala no SBT dizendo: nós assumimos um risco de vida enorme. Durante muito tempo, eu inclusive mantive oculta a minha participação sobre esse assunto. Porque eu falava, pô, eu ainda quero poder voltar ao Brasil algum dia e andar na rua. Hoje eu sei que eu não vou poder nunca mais andar na rua livremente. Porque nós estamos lidando com essas pessoas. Pessoas que emitem apito de cachorro, emitem salve pedindo a morte do seu opositor. Pessoas que matam os seus opositores. Não é possível que a imprensa vá se calar a esse respeito. Ou melhor, é possível. É possível porque a imprensa é hoje um braço de assessoria de imprensa do tráfico, como a gente vai ver nos próximos blocos. Eu peço desculpas a vocês, porque chegou aqui. Eu acho que é o que o Flávio Bolsonaro vai postar é o seguinte. I thank President. Eu agradeço o presidente. Ele vai postar em inglês. Eu agradeço o presidente Trump pelas suas palavras respeitosas. O Brasil, muito em breve, terá um presidente que realmente vai combater organizações terroristas e restaurar a soberania para mais de 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por eles. O Brasil e os Estados Unidos vão ter novamente uma relação de alto nível, de longo prazo, incluindo o maior acordo de investimento e comércio da nossa história. Em vez das tarifas de Lula, teremos uma enxurrada de investimentos para o bem das nossas duas nações. Flávio Bolsonaro, o próximo presidente do Brasil. Eu acho que é isso aqui que será postado, vocês estão vendo em primeira mão. Tá correto, tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora, hoje, eu acordei mais tarde do que o normal, eu acho que eu ainda estou confuso, meio desajustado, acordei, eram 8 horas da manhã, e eram 9 horas da manhã no Brasil, e eu já encontrei o celular lotado de mensagens de jornalistas me perguntando sobre a nova tarifa do Trump contra o Brasil. Eu vou até ler aqui uma troca que eu tive com uma jornalista, vou pegar uma aqui qualquer, aleatória. Aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Bia Roscoe, do Valor Econômico. Ela começa o dia me mandando a seguinte mensagem. Boa tarde, Paulo. Beatriz do Valor Econômico. Há receio de que o Flávio seja responsabilizado pelas tarifas? Na reunião no Salão Oval, vocês ficaram sabendo que elas seriam impostas? Aí eu perguntei para ela, que tarifas? Ela falou, de 25%, que devem ser impostas aos produtos brasileiros a partir de julho. Aí eu perguntei, devem ser? Aí ela falou, sim. A jornalista já emitiu o juízo. Eu confesso que quando chegaram as primeiras mensagens desse assunto, eu levei um susto. Porque ontem eu havia conversado com toda a equipe política do governo americano e eles me garantiram que não havia tarifas para o Brasil no horizonte. Então, quando eu vi todas essas perguntas da mídia, eu pensei, será que eu estou errado? Será que o Estadão estava certo? Será que a imprensa estava certa? Spoiler. É claro que não estava. E acho que o ponto de partida desse assunto é exatamente esse, com todas as letras. É importante que você de casa assista isso. Poxa, veio até uma pessoa não vou dizer assim, da nossa equipe ligada à campanha, que veio me perguntar, poxa, que droga essas tarifas contra o Brasil, né? Eu falei, mas que tarifas contra o Brasil? Ele, não teve tarifas? Eu falei assim, as pessoas... Eu falei, querido, para de assistir Globo News. Então eu quero ser claro com você que está assistindo em casa. Você já deve saber disso, que se você assiste Paulo Figueiredo Show, você é uma pessoa que busca informação. Mas deixa eu dizer com todas as letras. Não há qualquer nova tarifa americana imposta ao Brasil. Não há. A imprensa errou e errou feio de novo. Eu digo errou porque eu estava me referindo ao Estadão, porque o Estadão ontem noticiou que os Estados Unidos imporiam tarifas ao Brasil ainda nesta semana. Cadê a notícia?
Era a notícia e não o tweet. Não, volta aí. Pois bem, porque aí eu não consigo ler a notícia assim, mas vamos lá. Empresários esperam que os Estados Unidos apliquem tarifas contra o Brasil nesta semana, por causa da seção 301. Eu respondi na hora, e tá aí o meu tweet, publicamente, que aquilo era irresponsável e que as minhas fontes diziam o contrário. Eu disse ontem. Então a semana chegou e não veio tarifa, e ficou claro que não virá tarifa nenhuma essa semana, e provavelmente não virá tarifa tão cedo. O que veio foi outra coisa, e essa diferença que a mídia aposta que você não vai prestar atenção. Tá bom para vocês o meu retorno, não? Porque para mim o meu áudio está baixo, picotado. Tá bom para vocês o áudio? Ah, é o fone, então não é o microfone, é o fone. Alô? Agora sim. Então, o que aconteceu? Você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show vai entender o que vários veículos de imprensa não explicaram. Os veículos de imprensa fizeram um alarme gigantesco com essa ideia de que haveria tarifa, e o Lula também, como a gente já viu agora há pouco. Eu volto a dizer, acho que o Lula está bastante descontrolado. Não é normal pedir o assassinato. Eu sei lá se eu vou dançar, porque o descontrole do Lula chegou ao ponto dele pedir o assassinato do Flávio. Então, fico até... Mas vamos aos fatos. Vamos à verdade. Você que vê o Paulo Figueiredo Show, você quer a verdade, não é? Você quer fontes. Você quer saber o que está acontecendo. Você não quer ser manipulado pela Globo. Né? Então, vamos lá. O que de fato aconteceu foi a publicação já programada do resultado da investigação da seção 301, que corre desde 2025. Desde 2025, portanto, sem nenhuma relação com a visita do Flávio. Essa seção 301 é um instrumento, a gente já falou muito dele aqui no programa, da Lei de Comércio Americana. E o que ela determinou? O que ela concluiu? Ela concluiu que parte das práticas brasileiras é problemática e passou a sugerir uma resposta que pode incluir tarifa. Sugerir, um órgão técnico sugerindo. Não há tarifa imposta, não há aplicação. E tem muita etapa técnica ainda a ser cumprida por esse órgão burocrático. Tem uma audiência marcada pública, uma audiência pública marcada para o início de julho, tem prazo para manifestações, e só depois disso, lá em meados de julho, é que o assunto sobe para o nível que a gente está, que é o nível político. É o nível político. Então, o USTR, que é esse órgão de representante comercial, faz uma análise, ouve o lado do governo brasileiro, emite um relatório e emite um parecer. Esse parecer vai para o grupo político. E no fim, depois da análise desse grupo político, ele vai para a mesa do presidente Trump, que aí sim toma partido do assunto e tem o poder de decidir se vai impor ou não alguma tarifa. Então o que exige hoje é um processo, não uma decisão. E se você tem dúvida, está no próprio texto da decisão. Vejam as palavras que não são do Paulo Figueiredo, são do próprio comunicado americano. O que eles estão dizendo? O representante de comércio dos Estados Unidos propôs ação responsiva para comentário público, enquanto os Estados Unidos seguem em negociação intensiva com o Brasil para buscar a resolução das suas preocupações. Propôs para comentário, negociação em curso. Não é uma tarifa imposta, querida, da Valor Econômico e todos os outros. É uma proposta na mesa. E a partir daí tem várias etapas a cumprir, e são etapas com data marcada. Então, quem quiser participar da audiência pública, qualquer um pode participar, até dia 22 de junho. Comentário por escrito até 1º de julho. A audiência em si acontece no dia 6 de julho. É só depois disso, lá em meados de julho, que o assunto sobe, como eu disse, para o grupo político. E aí, no fim da linha, mesa do presidente Trump, e ele pode escolher se vai impor ou não. O James Greer
continua no texto. Espero dar continuidade ao engajamento com o governo brasileiro antes do prazo de 15 de julho para a tomada de ação responsiva. Ou seja, até a data, o James Greer está dizendo que esse é um processo absolutamente em aberto. E mesmo depois da data, o presidente Trump pode decidir não impor as tarifas. E é aqui que a gente pode ajudar. A gente não pode ajudar na USTR. Só quem pode ajudar junto ao representante comercial é o governo brasileiro. Flávio Bolsonaro não é presidente do Brasil ainda, meu Deus do céu. E mais, o Flávio foi lá e traiu o Brasil. Filhão, deixa eu te dar uma notícia. Esse assunto não é, essa publicação, esse assunto não é exclusividade do Brasil, muito pelo contrário. O próprio James Greer, hoje, o representante do comércio americano, disse numa entrevista à CNBC, que o UOL reproduziu, que os relatórios sobre práticas comerciais de mais de 70 países vão ser publicados nos próximos dias. 70 países. E o que vai acontecer? O presidente desses 70 países vão chorar, vão dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro, vão ter faniquito, vão pedir para matarem o Flávio Bolsonaro também? Dos 70 países? Ora, se algo aconteceu para 70 países, não pode ter sido o Flávio, não pode ter sido o Paulo, não pode ter sido o Eduardo. E o Lula sabe disso. O fato é que a seção 301 é uma engrenagem padrão da política comercial do governo americano. E funciona assim por desenho. O governo americano investiga cada país separadamente, abre consulta, faz audiência, emite um relatório técnico e depois o grupo político decide. Então, o que estão tentando vender como um ataque do Trump ao Brasil é, na verdade, um pente fino em dezenas de economias ao mesmo tempo. E o Brasil é um nome numa lista longa. É claro que o Brasil fez merda. É claro que há merda no Brasil. Uma das coisas que ele menciona, por exemplo, são as ordens de censura secretas do Alexandre de Moraes. A outra coisa são as tarifas absurdas do Tachad. Por exemplo, o relatório menciona o Dias Toffoli e a Odebrecht. As decisões do Dias Toffoli anulando a Lava Jato. Aí eu pergunto, tem culpa eu? Respondam aí no chat, tem culpa eu? Acho que não tenho culpa. É evidente que não. E o histórico recente mostra que para onde esse tipo de processo se caminha, quando há boa vontade política, não há tarifa. Quando há habilidade de negociação. Eu vou dar um exemplo aqui mais estapafúrdio, mais assim, que seria improvável, de um país que os Estados Unidos não tem uma boa relação, né? Mas que o Trump estabeleceu uma boa relação pessoal com a China. A China passou pelo mesmo rito. Investigação, uma investigação longa, audiência, proposta de ação. Como é que terminou? Terminou na mesa do Trump. O Trump fechou um acordo com o Xi Jinping e suspendeu a medida, a tarifa não veio. Ou seja, termina na mesa de negociação. E no caso do Brasil, até agora não há nenhuma tarifa imposta, e o que nós pedimos ao presidente foi que não impusesse tarifas ao Brasil, porque o Flávio vai ganhar. Mas meu Deus do céu, isso que eu estou falando tudo aqui não precisa ter estado na reunião. É informação pública. Não tem ninguém na imprensa brasileira capaz de pesquisar os fatos antes de publicar. Aliás, menção honrosa, de novo, ao Sam Puncher, do Metrópolis, que fez o dever de casa enquanto o resto saía correndo atrás de manchete. Porque, mesmo sem tarifa, boa parte da imprensa e da esquerda seguiu publicando que as tarifas haviam sido colocadas sobre o Brasil. E deram um jeito óbvio de pendurar isso na recente viagem do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ou seja, atribuíram ao Flávio tarifas que os Estados Unidos responsabilizam o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, mas o pior de tudo, atribuíram ao Flávio tarifas que sequer existem. Tarifas que sequer foram colocadas. Isso qualquer puto de um jornalista teria condições de procurar e descobrir. Qualquer um.
Agora, eu tenho uma vantagem. Eu sou testemunha. Eu vi. Bota a foto aí de novo no Salão Oval, Gabriel. Eu sou testemunha. Eu vi. Eu vi pessoalmente o Flávio dizer, não só ao presidente Trump, mas em todas as autoridades americanas com que a gente se reuniu, que não há necessidade de tarifa contra o Brasil, porque o Flávio será eleito presidente em outubro e nós faremos um enorme acordo de comércio e investimentos bom para os dois países, exatamente como o Flávio acaba de tuitar. Não vai dar tempo de eu botar aqui para vocês. Mas o Flávio botou aqui exatamente aquilo que a gente tinha dito. Agradeço ao presidente Trump e tal. Aliás, o Flávio falou sobre isso ontem na ótima entrevista que ele deu na Itatiaia. Tem como botar um trechinho aí pra gente, por favor, Gabriel? Que essa entrevista foi legal. Exatamente. Nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. É verdade. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma... Isso é muito verdade. Há um choque no governo americano sobre a defesa do governo brasileiro às facções criminosas. As pessoas já sentam e falam assim, pô, esse cara é bandido. Ajuda uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo ao contrário para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump tá vendo com quem ele tá tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo, é o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pense no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. E é isso que o Flávio está dizendo, porque o que a imprensa deveria fazer é responsabilizar quem os americanos estão responsabilizando. Ora, qual é a pergunta que os jornalistas fazem? Ninguém perguntou ao Lula se ele está preocupado? Se há uma investigação sobre práticas brasileiras, de quem é a responsabilidade? Ninguém vai perguntar ao Alexandre de Moraes, ninguém vai perguntar ao Lula. Quem expôs o Brasil a esse processo da sessão foi a política desse governo. Censura, inclusive com decretos do próprio Lula, que aumentaram a censura recentemente, falamos aqui no programa. Corrupção generalizada. Ora, o filho do presidente enfiado num escândalo de corrupção gigantesco do INSS. Ou a gente esqueceu da mesada do careca do INSS, ao Lulinha, que está desaparecido. As distorções conduzidas por Lula e pelo Haddad, com as tarifas do Taxad, que agora resolveu taxar data center, o descontrole ambiental, porque agora não tem mais, né? Cadê o Caetano Veloso? Cadê o Wagner Moura? Ninguém, todo mundo, Luana Piovani, sei lá, essas porra todas, esqueceram da Amazônia? Agora a Amazônia está queimando em paz. Então, vai dizer que foi 70 países. Tá lá a lista de por que o Brasil se ferrou, a culpa é do Flávio. Pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, você é muito burro. E é claro que o governo americano não consegue ver o Brasil como um país amigável. E é impossível ter negociação assim. Ah, Paulo, você está dizendo que o governo americano não vê o Brasil como amigável? Ora, o chefe da diplomacia americana, número 1, que tem enorme confiança do presidente Trump, é o secretário Marco Rubio.
Marco Rubio, por um acaso, estava hoje em uma audiência no Congresso americano falando sobre os países não amigáveis, e ele incluiu o Brasil. Bota a fala do Marco Rubio aí pra gente rapidinho, Gabriel. Hemisphere, a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst. Prestem atenção. Ele fala de Cuba, Nicarágua, Cuba e Venezuela, onde eles têm desafios, e aí vai para o Brasil. With some challenges, and of course Brazil, although they're in the Claro, e é claro, o Brasil, aí ele fala, embora eles estejam em meio de um ciclo eleitoral, ou seja, mas de repente lá o Flávio vai ganhar. Of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president. E a president's Colômbia também, que também o El Tigre vai botar o candidato do Petro para fora. Problematic, but generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Então o que ele está falando? Que Colômbia e Brasil já hoje em dia que há um problema com Nicarágua, Cuba e Venezuela que eles já estão resolvendo. Então Cuba eles também estão resolvendo. Teremos Nicarágua. A Colômbia, está claro que a direita vai ganhar a eleição na Colômbia, pelo menos ao que tudo indica. E no Brasil, será o meu amigo Flávio. E o que o Rubio está dizendo é, o nosso continente inteiro será aliado e caminhará na mesma direção. A esquerda está implodindo na América do Sul. Se vocês viram o resultado na eleição na Colômbia, é muito importante, tá? Eu não vou conseguir falar de Colômbia hoje, mas eu só quero que vocês peguem as pesquisas, peçam ao Grok, ao ChatGPT, sei lá, a inteligência artificial que vocês preferirem, o ChatGPT está muito ruim, mas peçam ao Grok. Perguntem para eles o que diziam as encuestas, as pesquisas na Colômbia e o que aconteceu, qual foi o resultado final. A terceira via supervalorizada acabou com 6%. O candidato da direita, da verdadeira direita, que eles chamam de extrema direita, né? O El Tigre, terminou com uma votação quase 10 pontos acima do que ele teria, e o candidato do Petro terminou com 3 pontos abaixo do candidato da esquerda. Então, as pesquisas, de novo, subvalorizaram a direita e supervalorizaram a esquerda e a terceira via. E esse é o fato. O fato é que a esquerda está demolida na América Latina. Em o quê? 1 ano e meio de governo Trump? 1 ano e meio de gestão do Marco Rubio, que hoje é extremamente cotado para ser o sucessor do Trump? Para desespero do Lula, Marco Rubio tem enorme possibilidade de ser o sucessor do Trump. Se não for o Rubio, tá tudo certo, é o J.D. Vance, a gente encontrou com ele também, é ótimo. Sabe qual é o problema do Lula com o Rubio? É que o Rubio sabe quem é o Lula. E o Lula sabe que ele sabe. O Rubio sabe o que a esquerda faz com a América Latina porque ele é de uma família cubana. E é por isso que o Lula está aí hoje xingando o secretário de Estado americano. Xingando. Lula está no meio de uma crise xingando o secretário de Estado americano. Bota o vídeo aí, por favor, do Lula falando do Marco Rubio hoje. Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é Os vídeos não começam do início. o tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina. Departamento dos Estados. Ele falou isso mesmo? Não. Que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti... Puta merda, cara, esse cara é presidente do Brasil, velho. Olha o nível, olha a vergonha. O chefe do Departamento dos Estados. Porra, eu não posso ver essas coisas no ar, cara. Mas o que diz o chefe do Departamento dos Estados? América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos. Inimigo mortal de Cuba, ele é cubano. E que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil.
Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Lula xingou o Flávio, pediu a cabeça do Flávio e agora resolve partir para ofensa contra o homem-chefe da diplomacia americana. E é por isso que a gente está na merda diplomática que a gente está. Em meio a uma crise com os Estados Unidos, qual é a solução desse homem, desse gênio da diplomacia? Partir para a ofensa contra o homem mais poderoso da diplomacia americana. É meio que a antidiplomacia, né? É óbvio. Duas coisas são óbvias. Primeiro, é óbvio que isso vai dar errado. É óbvio que isso é contraproducente. Paulo, teremos tarifas contra o Brasil? Eu falo, olha, até outubro eu continuo dizendo que temos 99% de chance de não termos tarifa contra o Brasil e vocês me cobrem. Podem me cobrar. Estou dizendo 99% de chance porque o Trump pode decidir da cabeça dele. Eu acho que não. Temos 99% de chance de até outubro não termos nenhuma tarifa contra o Brasil. E depois de outubro? Ora, se o Flávio ganhar, a chance de termos tarifa ao Brasil, de não termos tarifa com o Brasil, é de 100%. Não haverá tarifa contra o Brasil. E se o Lula ganhar, eu diria que a chance é de 99% de termos tarifa contra o Brasil. Eu falei isso para a repórter do Valor Econômico, ela, mas Paulo, isso não pode ser visto como interferência na eleição brasileira? Eu respondi assim, só por um mongoloide. Porque é óbvio que os Estados Unidos vão ajustar a sua política externa de acordo com quem lidera os determinados países. A política externa para o governo Flávio é uma, para o governo Lula é outra. Para o governo Flávio é um governo que quer investimento americano, quer acordo comercial, o governo Lula quer que os Estados Unidos se explodam, quer entregar o Brasil para a China. Ora, o Brasil tem que ter o mesmo, os Estados Unidos tem que ter a mesma política externa nos dois casos? É evidente que não. Se você acha que ajustar a sua própria política externa é interferência eleitoral, você é um mongoloide. Mas o que eu posso dizer é que no meio dessa crise, o Lula xinga Flávio, pede a morte do Flávio, o Lula xinga o Rubio, eu volto a dizer, Lula está descontrolado. Agora sim, som na caixa, Gabriel. Agora, é óbvio que tarifa, e o que foi o que nós dissemos lá, que tarifa não é solução para lado nenhum. Nós já nos colocamos como tarifa antes. Se você assiste o Paulo Figueiredo Show, sabe que as tarifas foram decisão do Trump e que nós nos colocamos contra as tarifas e tentamos reduzir as tarifas. E permanecemos na mesma posição, contra a tarifa. Nesse momento ela é ruim para o americano, o Trump sabe disso, não vai virar tarifa, inclusive por interesse do Trump. Ela é inflação para o consumidor americano, é barreira para o exportador brasileiro, ninguém vai ganhar com isso. A solução está onde? Está na negociação, não está em xingar o Marco Rubio. Negociação o Flávio vai ganhar e a equipe dele, durante a transição, vai começar a trabalhar num acordo. Com técnica, com proposta concreta, com respeito mútuo, com gente que entende como os Estados Unidos funciona e gente que entende como o Brasil funciona. E é aí que está o problema do Lula, que perdeu a credibilidade junto às autoridades americanas. Ora, fica defendendo bandido, fica xingando o Marco Rubio, fica xingando o Trump, óbvio que não tem credibilidade. Mas não só isso, pegou o Brasil no azul, está entregando terra arrasada, são contas públicas devastadas, os juros em níveis criminosos, as famílias com endividamento gigantesco, maior déficit público da história, maior dívida pública da história. E aí não tem como uma pessoa dessa sentar na mesa de negociação para resolver o problema com ninguém. Agora, é claro que eu não vou esperar, que era o certo, que os políticos tivessem responsabilidade com esse momento, que as autoridades tivessem responsabilidade, ou até que a imprensa tivesse responsabilidade. Eu acho que o que deveria fazer o jornalismo é explicar ao público o que está acontecendo, a real dimensão das coisas, em vez de ficar causando pânico para dar dividendo político ao Lula. Porque quando você coloca o que eu coloquei aqui, não tem tarifa, não virão tarifas até outubro, o que aconteceu foi uma investigação burocrática e o Lula é o grande responsável por tudo que aconteceu em relação ao Brasil, e isso está inserido dentro de um contexto que afeta mais de 70 países. Pronto, faltava a imprensa contar essa história para você. Mas é para isso que existe o Paulo Figueiredo Show, para destruir a narrativa da mídia militante.
É por isso que eles não querem que eu fale, é por isso que eles me censuram, me tiram do ar, tenta me empurrar para debaixo do tapete, me chama de blogueiro, tenta me desqualificar. Aliás, tem gente que tenta me desqualificar também dentro da mídia independente, mas aí é por inveja. É outra história. A maioria mesmo da mídia tradicional é porque eu destruo a narrativa deles. E eu tô aqui para isso, eu repito. Eu não sou assessor de imprensa de traficante. Porque sim, hoje a mídia está desesperada para parar o Flávio Bolsonaro e fez a maior campanha que eu já fiz de assessoria de imprensa defendendo bandido, que a gente vai tratar no próximo bloco. Antes, eu quero fazer aquela checagem com vocês. Nós estamos com audiência colossal, mais de 28 mil pessoas nos assistindo ao vivo, né? Depois de um programa explode a audiência, mas o número de likes ainda é metade. Então, eu peço que isso faz muita diferença. Inclusive, o pessoal do YouTube entrou em contato com a gente. O seu like faz muita diferença. Eu estou vendo vocês aqui no chat também. Quero o Zoe Martins com Paulo Figueiredo. Muitos jornalistas têm inveja do sua, Paulo. Eu estou lendo aqui o chat de vocês, do Brasil Notícias, do Gabriel Werner, do José Correia Neto, da Luciana Martins, o Mauro Almeida Flá, que eu espero que não seja Flamengo, que a gente está tentando designar ainda como organização terrorista o Flamengo. Brincadeirinha. Não deixa o like, não tira o like por causa disso. Dizendo, Flávio Bolsonaro hoje e sempre. Aí, pessoal no like. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho. O Bruno de Araújo, perito. Esse like de vocês, essa participação, isso faz diferença aqui no programa Chega. A gente vai falar justamente de PCC e Comando Vermelho e dos efeitos práticos para a sua vida e da campanha horrorosa que a imprensa fez essa semana, logo depois desse rápido break, onde você pode decidir se quer me apoiar ou não, que eu acho que, sei lá, eu acho que vale a pena. Eu não vou dourar a pílula. Tem momentos históricos em que você não tem o direito de ser espectador. E o Brasil está nesse ponto. Quando o sistema percebe que está sendo exposto, ele não recua, ele acelera. Ele aumenta a pressão, ele aumenta a propaganda, ele aumenta a narrativa. E a grande mídia, Globo News, funciona como uma esteira industrial dessa narrativa, que pode ser agora uma nova narrativa. Por isso eu repito, não existe conteúdo gratuito. Eu vou repetir isso sempre. Se você não financia, você vira produto. Você vira audiência capturada, você vira massa de manobra. O modelo por assinatura é uma ruptura. É o cidadão comum dizendo, eu escolho quem merece o microfone. E isso tem custo. Mas é um custo ridiculamente pequeno comparado ao custo de perder o país. A assinatura do meu apoiador, com cupom da descrição, fica por volta de $5 por mês, 20 e poucos reais. É menos do que um lanche do McDonald's. E te dá acesso à análise, conteúdo exclusivo, mas, acima de tudo, sustenta um trabalho que não se ajoelha. E para quem pode fazer mais, existe o Patrono Gold. Além do conteúdo, você tem acesso direto a mim, grupo exclusivo, uma reunião mensal, meu e-mail, a opção de quem entende que tem dever, que a capacidade de traz dever. Não é status, é responsabilidade. O QR Code na tela e o link na descrição são o caminho para se você acredita que esse ano é decisivo. Então haja como se o ano fosse decisivo. Muito bom. Bom, eu quero falar um pouco sobre designação dos terroristas brasileiros e eu acho que aqui vale um agradecimento. Esse cara que o Lula diz que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina, que não gosta de Cuba, esse cara fez mais por nós do que o próprio Lula, né? Isso é triste. O secretário de Estado americano fez mais pelo povo brasileiro do que o presidente do Brasil. Isso fala muito sobre a nossa democracia. Vocês viram, com certeza, né, que no dia 28 de maio, o Rubio designou o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas globais especialmente designados, que são os SDGT. E com efeito, né, Special Designated Global Terrorists, né? E com efeito a partir do dia 5 de junho, essa semana, eles serão inclusos na lista das organizações terroristas estrangeiras, FTOs. Eles já constam, inclusive, no site do OFAC. Basicamente, eles designaram, então qual é a diferença? Né? Eles colocaram primeiro numa lista que tem o efeito financeiro,
a SDGT, ligada diretamente ao Tesouro dos Estados Unidos, e vai servir para sufocar os meios financeiros, a gente vai falar disso, bem contra transações do tráfico, etc. E a segunda lista, essa que eu citei, que é da FTO, Organização Terrorista Estrangeira, essa é um pacote mais pesado, porque ela busca consequências criminais e migratórias, né? Então, por exemplo, ela torna crime você fornecer apoio material aos designados, ela afeta vistos de entrada aos Estados Unidos, deportações contra pessoas que colaboraram com essas organizações. E isso, obviamente, é para todas as pessoas do planeta Terra. Eu estava conversando aqui com o nosso grupo que trata de segurança pública, inclusive com o nosso querido Ramage, que isso é uma notícia maravilhosa para quem está querendo combater não só o narco, mas como o terrorismo internacional. O que foi absolutamente assim, não vou dizer chocante, mas enojante, foi o grau que a assessoria de imprensa do tráfico agiu para defender os criminosos, né? E não estou falando só da imprensa, mas também da classe política, a própria reação do Partido dos Trabalhadores. Inclusive desse, que é o nosso camisa 10, que é o Lula. Eu sempre falo para vocês, nosso plano sempre tem 2 alicerces. Primeiro, que o Alexandre sempre dobraria a aposta. Segundo, que o Lula sempre faria merda. E até agora a gente está com 100% de aproveitamento. O Alexandre dobrou a aposta sempre e o Lula sempre fez merda. Fez merda agora pedindo a morte do Flávio Bolsonaro, algo que eu espero que a internet não perdoe, embora a imprensa vá perdoar e passar a mãozinha na cabeça dele. Mas antes de entrar na fala pró-Lula, pró-tráfico, né, ele e essas mesmas pessoas que hoje estão falando que o primeiro comando da capital e o comando vermelho não são terroristas, a gente tem que lembrar que essas são pessoas que chamavam, só para um recap aqui, lembrar que essas são pessoas que chamavam as velhinhas com Bíblia, terço na mão e batom de terrorista. Lembrem-se disso. Mas, segundo o nosso plano de que o Lula sempre ia fazer merda, eu estava dizendo, ele subiu num palanque e começou a falar coisas como estar triste e decepcionado com a decisão de um tal de Marco Rubio, que hoje a gente descobriu que é o chefe do Departamento dos Estados. Um tal de Marco Rubio disse que os nossos criminosos aqui são terroristas. Os nossos. Eu queria uma música romântica. A gente deixa na produção da próxima vez uma música romântica. O governo federal também, não dá para dizer que foi o calor do momento, porque o governo federal também emitiu uma nota assumindo, primeiramente, que o PCC e o Comando Vermelho praticam terrorismo, dizendo que a soberania vai estar em jogo e que essa decisão pode afetar o sistema financeiro e até o PIX. E assim, o governo Lula, o Lula fala merda, a SECOM, etc, tudo isso é normal. O que realmente sempre me enoja, porque, eu sou um jornalista, eu sempre quis ser jornalista, eu acho que há bons jornalistas no Brasil, uns 2 ou 3, mas me enoja ver a imprensa como serviçal do Lula e do crime, numa tentativa desesperada de reverter os fatos e endossar essa nota do governo. E dá pra gente fazer aqui um pequeno apanhado da quantidade de merda que os nossos jornalistas falaram nesses últimos dias. Primeiro, os jornais dispararam a publicar informações que a soberania nacional estaria em risco, com fundamento em especialistas. Vejam aqui as notícias. O Globo. Para especialistas, classificação de PCC e Comando Vermelho como terrorista pelos Estados Unidos pode oferecer risco à soberania nacional. CNN. Classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas divide polícias. Outra CNN. Classificação dos Estados Unidos sobre PCC e CV ameaça a soberania, diz Lewandowski, aquele que estava na folha de pagamento do Vorcaro enquanto trabalhava no governo. Esse sim, que o pessoal esquece, não pediu investimento para filme, não. Estava trabalhando no governo e na folha de pagamento do Vorcaro. O Infomani publicou também que PCC terrorista pode abrir brecha para ação militar dos Estados Unidos no Brasil, alerta promotor.
E o curioso é que esse Lincoln Gakia, que foi chamado em todos os locais, é o grande especialista consultado pela mídia, dizendo a maior autoridade sobre o PCC, não tem autocrítica nenhuma, né? Porque o PCC e o Comando Vermelho só crescem, o cara está há 20 anos cuidando disso, então, o cara que mais falhou miseravelmente no seu trabalho, não consigo imaginar nenhum outro. Agora, sei lá, por que falhou, né? Aí você vai pesquisar um pouco sobre o rapaz, o Lincoln Gakia, e vai descobrir que ele é autor de livro. Com quem? Com Valfrido Vardi. Quem é Valfrido Vardi? O Valfrido Vardi era advogado do Daniel Vocaro. Quem mais é Valfrido Vardi? Valfrido Vardi é o segundo maior diretor do Diretório Nacional do PT. É, inclusive, o dono da ONG Clima e Soberania, que faz a conexão entre o PT e as Forças Armadas. É dele, a ONG é dele. Aí, óbvio, né? O Lincoln Gakia escreve livro com um cara, você vai esperar que o Comando Vermelho e o PCC sejam combatidos? É meio que a raposa cuidando do galinheiro. Não tem aqui na... Mica deveria ter botado aqui o desleitor, porque de uma hora que acabaram os especialistas e os jornais... Eu poderia ter lido aqui mais de 20 publicações, mas num dado momento a Folha de São Paulo diz assim, é um risco à soberania nacional, desleitor. Tem também o Lorival. O Lorival é o cara da CNN que fala 100% de merda. A fonte dele são as vozes da cabeça dele. Não tem fonte americana, inventa. Mentiroso. Um mentiroso. Também resolveu defender o tráfico. Quem que resolveu defender o tráfico? A Ordem dos Advogados Bandidos, a OAB. É uma entidade de classe que não representa nenhum advogado de bem no Brasil. Só serve para passar a mão na cabeça de corrupto e fingir que não está vendo as violações de direitos humanos às pessoas comuns. Corrupto e bandido, corrupto e traficante, é o que a OAB faz. Aí agora não, alerta de interferência. A OAB está sempre do lado da bandidagem. Faz sentido, né? São os clientes deles. Pagam muito bem. E claro que não podia faltar a turma da democracia, né? Óbvio, a turma da defesa da democracia. Óbvio que eles emitiram uma nota pública contra a designação. Né? Como sempre, defensores da democracia porra nenhuma, são defensores do crime. Não queriam Jair Bolsonaro no poder de jeito nenhum, porque são pessoas que lucram com o crime. Veja só para pegar um exemplo aqui. Sleeping Giants Brasil. Porra! Sleeping Giants Brasil falando de soberania. O grupo que recebeu dinheiro da USAID para censurar perfil brasileiro em período eleitoral, pediu a cabeça da gente na Jovem Pan e estava recebendo dinheiro do Joe Biden para isso. Vai me falar de soberania? Em primeiro lugar, soberania de quem? Soberania de quem? A coisa que mais deixou o Trump impressionado na nossa conversa foi o dado de que 25% dos brasileiros, ou seja, um quarto da nossa população, vive em território controlado por organizações criminosas. Mais do que isso, um dado que eu não tinha na visita e foi publicado recentemente, expôs que o PC e o CV são 88% dos presos pela Polícia Federal. Outro dado impactante, 50% dos brasileiros se sentem seguros onde moram, não se sentem seguros onde moram. Metade do Brasil. Então essa soberania é de quem? É do povo sobre o seu território? É do Estado sobre o seu território? Ou é do tráfico? Ou é dos amigos do Lula? Soberania de quem? Respondam vocês aqui no chat. Você controla a sua vida? Você se sente livre para ir e vir? Você sente as suas propriedades seguras? Quando você compra um celular, um relógio ou uma aliança, você se sente soberano ao andar na rua? Você consegue pegar o seu celular na rua onde você mora? Fala a verdade para mim no Brasil. Você consegue pegar o seu celular
e olhar o Google Maps? Responder uma mensagem na rua? No Rio, se você faz isso e perde o celular, um carioca vai te falar, porra, deu mole. Carioca sempre fala isso. Se você foi roubado é porque você deu mole. Deu mole pra quem? Deu mole pra quem tá no comando, porra. O nome é Comando Vermelho porque é o comando que comanda, porra. É a soberania deles. Você pega os países dos escudos das Américas. Todos apoiam a designação. Javier Milei da Argentina já até designou no próprio país o PCC e o CV, porque ele verdadeiramente sabe o que eles significam. Enquanto isso, Lula rejeita assinar a Declaração Conjunta de Segurança da América aqui em Doral. Agora o próprio próximo presidente da Colômbia, Abelardo El Tigre Espria, que vai ganhar. Peguem todos os países. Peguem todos. A Colômbia é o maior exemplo de como os Estados Unidos ajudaram o povo colombiano a recuperar a soberania do seu território. Se você não assistiu Narcos com Wagner Moura, assista, porque aquilo é verdade. Até a década de 90 era aquilo. Era o cartel de Medellín que mandava na Colômbia. Explodia Supremo Tribunal Federal, explodia avião com o presidente dentro. Essa é a soberania que esses caras querem. E com a ajuda dos Estados Unidos, da DEA americana, o povo colombiano teve de volta o seu território. E passou 20 anos em prosperidade. De todos os países do escudo das Américas que apoiaram a designação, nenhum país nunca sofreu uma ação militar por causa da designação. Você tem 2 casos só, o México e a Venezuela, que não fizeram parte do escudo das Américas, que têm peculiaridades que são diferentes do Brasil. O que aconteceu no caso do México, governado pela esquerda há anos, que faz fronteira com os Estados Unidos, obviamente os americanos têm que proteger a sua fronteira. O outro caso é o da Venezuela, cujo líder ditador está sendo acusado de chefiar uma organização narcoterrorista preso em Nova York. Então não quer ter problema com a soberania? Basta não se associar com o tráfico de drogas. Se o Brasil não se associar ao tráfico de drogas, por que se preocupar? Se o Lula não tiver associação, não vai ter problema nenhum, Lula. Você não vai estar num agasalho da Nike com uma garrafinha de água aqui, de óculos, num helicóptero, não, fica tranquilo. Quer dizer, não sei, né? Não sei também qual é o tamanho da sua conexão com o tráfico de drogas. Pelo grau da voracidade que você defende, parece grande. Um terceiro ponto sobre essa questão de soberania é que a gente está falando de uma organização que já age em mais de uma dúzia de estados americanos. Então, claro, o Brasil tem que ter soberania, sim, sobre a sua política de segurança, e tem. O que os Estados Unidos também tem que ter soberania. E o que os Estados Unidos decidiram não tem efeitos dentro do Brasil, tem efeitos dentro dos Estados Unidos. Hoje, e claro, como eles controlam o sistema financeiro, você sofre as consequências. Mas hoje o PCC e o CV são organizações transnacionais. O PCC está em 28 países. Então o Lula, talvez seja por isso que ele tenha tanto orgulho dos nossos traficantes. Mas os nossos traficantes estão lavando dinheiro no mundo inteiro e de organizações do mundo inteiro. Aí eu pergunto para vocês no chat, algum de vocês ficaria chateado com o Marcinho do Comando Vermelho, os Marcinhos da vida, os caras do PCC sendo explodidos por um Reaper drone, né? Nas costas internacionais brasileiras, aqui do lado do Brasil? Eu não ficaria chateado de ver um barquinho com um traficante sendo explodido. Respondam aí, sim ou não no chat. Né? Eu acho até improvável que isso aconteça de maneira... Pelo menos eu acho improvável que isso aconteça tão cedo. Mas eu não ficaria triste. Eu não ficaria triste. Veja, os especialistas que esses caras chamam são as coisas mais bizarras no mundo. Os caras acham os especialistas que eu falo assim, onde é que vocês acham essas pessoas?
Eles acharam a especialista da Farinha, né? Aliás, depois do Lindbergh Farinha, eu estou falando da desembargadora, que foi a pessoa que ficou mais indignada com a designação do PCC do Comando Vermelho. Uma desembargadora. Bota o vídeo aí, Gabriel, da desembargadora. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Olha, esclarecedor e angustiante ouvi-la. Porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade dessa instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigada, hein? E parabéns pela luta, hein? Por essa vida dedicada que boa, a força, entender guerreira. esse mundão do crime. Força, guerreira. Parabéns aí. Quem tá no chat tá angustiado com o aumento do preço do pó? Vocês estão angustiados com o aumento do preço do pó? Cara, o Brasil é o país... Eu nunca vi uma esculhambação dessa. Não tem, acho que nem na Namíbia, nem no Congo, essa porra pode ser assim, cara. Não é possível, nem na Nigéria. Acho que nem no Haiti uma desembargadora vai pro ar falando que ela vê como muito nocivo a alta do preço da cocaína, porque tem mais dificuldade. Muito ruim, muito triste isso. Daqui a pouco... Não, o próximo passo é o governo criar o Bolsa Farinha. O Bolsa Pó. Aí, o Lindbergh já tem o cartão dele. Eu não vou dar ideia, não, porque, pô, sei lá, daqui a pouco esses caras vão propor, né? Isso aí, pessoal no chat, eu não sei. Alguém liga, por favor, pro Rodrigo e pergunta para ele se essa foto é IA, porque ele é o especialista. Eu não sei. Eu confesso. Seems legit. Me parece verdadeiro. Não sei, não estou conseguindo ver as sombras para ver se a foto é verdadeira. Pois bem, aí os jornais desistiram da soberania por um momento e começaram a dizer as informações de que essa designação atrapalha a cooperação da polícia. Falaram mesmo. Veja a Jovem Pan. Descanse em paz, Jovem Pan. Classificar CV e PCC como terroristas prejudica a cooperação internacional, diz Sarrubo, mais um especialista. Classificar PCC e CV como terroristas é erro, afirmam as entidades de segurança pública. Folha de São Paulo. Na mesma Folha de São Paulo, classificar PCC e CV como terroristas vai prejudicar o combate do Brasil às facções, diz Gáquia. É o mesmo cara. O especialista jogou nas 11 posições. Falou em todos os jornais. E a narrativa era aqui, não, agora o FBI vai sair de cena, vão ser os militares, vão ser os americanos. De novo eu vou recorrer aqui ao Sam Puncher, porque o Sam Puncher é o único cara que estuda, corre atrás de informações, faz jornalismo. Bota o vídeo do Sam aí, justiça seja feita com ele, Gabriel. Pois é, Natália, eu tô ouvindo o que vem sendo dito sobre isso desde essa notícia que saiu ontem à noite, né? Pegou a gente de surpresa, não só a gente, como também o governo brasileiro, mas é importante também esclarecer algumas coisas. Primeiramente, as facções criminosas, PCC e CV, vão ser, na verdade, colocadas em duas listas, né? Uma lista que ela é focada no sufocamento financeiro, então elas passam a ser instituições, o PCC já é, né? Mas elas figuram, o PCC e CV, numa nova lista como instituições sancionadas, a gente tá falando aí de sancionada financeiramente, então é um trabalho conjunto do Departamento de Estado. Isso porque, para esclarecer,
Você é brasileiro, você não tem associação nenhuma com facção criminosa. O que muda na sua vida com essa designação? Nada. Porque essa designação é voltada às organizações e a quem financia elas de alguma forma. Outra coisa que a Marielle falou, e eu acho essa parte mais preocupante, é que ela disse que as autoridades brasileiras que ela ouviu estão falando que essa designação tira o FBI de qualquer investigação das organizações terroristas. Isso não é verdade, tá? O FBI tem, inclusive, uma força-tarefa conjunta justamente para investigar essas organizações terroristas estrangeiras. Então, talvez na questão ali da cooperação internacional, isso precise ser enfim, melhor costurado, mas é uma questão até de atitude do próprio governo brasileiro. Mas não é verdade que o FBI não investiga organizações terroristas estrangeiras, muito pelo contrário. Eles têm uma seção, inclusive, no site dedicada a essa cooperação. Então, essas autoridades brasileiras que estão falando isso, eu acho que elas estão até um pouco desinformadas sobre qual é o papel do FBI nessas investigações. Elas não estão desinformadas, Sam. Elas estão desinformando. Você errou o tempo verbal aqui. Elas estão desinformando. Elas sabem. Na verdade, elas não sabem. Ou não sabem. Elas não estão nem aí. E aí você pode reclamar do Sam, mas ele vai lá, vai atrás, corre atrás, estuda, busca informação. E vai ver que o FBI já trabalha com as autoridades estrangeiras justamente para trocar informações, para cooperar em casos de terrorismo, crime organizado, justamente em casos de terrorismo. A CIA também atua. O que você consegue agora, a designação vai romper pontes entre o Brasil e os Estados Unidos, não faz sentido. A cooperação entre a Polícia Federal, o Ministério Público, agências financeiras, autoridades locais, ela continua, elas só ganham mais um instrumento. O que muda é que agora os criminosos, os seus financiadores, os potenciais facilitadores vão ficar muito mais expostos. As ações das autoridades americanas são sempre de forma integrada. Eles trabalham no modelo sempre de força-tarefa, então não existe isso. Então quando o Sam fala, não, os jornalistas estão mal informados, o maior especialista da porra do PCC no Brasil falando bobagem. É óbvio que ele está falando bobagem porque ele é um militante treinado. Ele é um militante de estimação, especialista de estimação. Para quando dá a cagada, ele vai lá e chama na Globo News e a Globo News. Nossa, como você é especialista, o maior especialista do assunto. Fazendo livro com o financiador do Lula. Agora, eu já falei sobre soberania, já falei sobre essa bobagem, essa mentira do FBI. O que mais que falta de mentira da mídia? Que é um erro jurídico porque essas organizações são voltadas para o lucro. Disseram isso na imprensa. CNN. PCC e CV são terroristas? Aí os jornalistas são também. Mas PCC e CV são terroristas? Entenda o que dizem os especialistas brasileiros. Diz a CNN. O Globo. Por que o Brasil não considera PC e CV terroristas? Entenda a diferença em relação aos Estados Unidos. Até o portal jurídico, Conjur, PCC e CV são organizações criminosas e não inimigos de guerra. Poder 360. Entenda por que o governo Lula não classifica PCC e CV como terroristas. E o argumento central pode ser derrubado com uma forma muito simples. Basta que se leia a definição que o mundo inteiro dá a essas organizações. E que eu estou dizendo, ao mundo inteiro não são os Estados Unidos. Entenda a diferença para os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Filhão, entra lá, procura na ONU. Eu procurei. O que a ONU diz que são organizações terroristas? Chamam de terroristas quem pratica atos criminosos, inclusive contra civis, cometidos com a intenção de causar a morte ou lesões corporais graves ou a tomada de reféns com o objetivo de provocar um estado de terror no público em geral ou em um grupo de pessoas, intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar qualquer ato. Porra! Será que quem queima ônibus, fecha a rua, fecha a avenida, será que é terrorista? Será? Vejam, segundo o que diz o próprio G1, num dia qualquer no Rio de Janeiro,
após uma operação policial. Bota aí pra gente, por favor. Esse é o Rio de Janeiro num dia comum. Todas as vias expressas foram bloqueadas pelo crime organizado. A linha vermelha que você vê aqui no topo do mapa que aparece na nossa tela, fechada. Ela é a porta de entrada da cidade, dá acesso para o aeroporto internacional. A linha amarela, mesma coisa. A interdição foi próxima à comunidade Cidade de Deus, que também é controlada pelo Comando Vermelho. Autoestrada Grajaú, Jacarepaguá, que liga as zonas norte e sudoeste da cidade. E a Avenida Brasil, que também foi interditada em 3 pontos. Será? Além dessas vias expressas, quase todas essas regiões do Rio tiveram interdições, sempre no mesmo padrão. Criminosos usando ônibus para bloquear as ruas. Na Zona Norte, os bloqueios foram nos bairros do Meier, Tijuca, próximo ao estádio do Maracanã, Cascadura. E aqui em cima no mapa a gente vê, olha só, uma interdição na rua de acesso ao aeroporto internacional. Na Zona Sudoeste, as interdições foram em Jacarepaguá, próximo à comunidade Cidade de Deus. E na região central, também teve ônibus atravessado, próximo aos Arcos da Lapa. Eu sou do Rio, porra. Eu vivi sua vida inteira. Será que são organizações terroristas? Será que isso se enquadra no conceito do mundo inteiro sobre terrorismo? Será? Vocês não têm vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara. Esvaziar bairro não é terrorismo, não? Esvaziamento de bairro, expulsando alguém, expulsando as pessoas da sua casa, quem ficar é morto. Dê uma olhada em outra reportagem. Só mais um dia no Brasil. Facções expulsaram famílias de dentro da sua casa no Ceará. 219 famílias, aponta relatório. Ninguém fala porra nenhuma. Pessoas sendo obrigadas a fugir ou morrer por estar em um lugar estratégico para facção. Isso não é terrorista, não? Será que pode ser considerado? Será? Os caras tomaram conta do Brasil. Ah, não, mas é porque eles estão ganhando dinheiro, não são terroristas. Vocês acham que o Hamas, a Al-Qaeda, o Hezbollah não ganham dinheiro? Esses grupos têm os idiotas que se explodem, igual a gente tem os aviões, os frentes aí do tráfico. Mas os grandes caras são todos ricos, inclusive os que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Ali no entorno. Esses líderes que tiveram o CPF cancelado pelos Estados Unidos, agora no Irã, era todo mundo, os terroristas eram todos ricos. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O tráfico é para ganhar dinheiro, o terrorismo também ganha dinheiro. Que argumento de bosta é esse? Eu pergunto a você, será que essas organizações são terroristas? E na mesma linha desse argumento ridículo, vem esse papo de mas agora as designações vão afetar a economia brasileira e o PIX. Vejam o vexame, é desembargadora reclamando do preço do pó, é ministro da Fazenda dizendo que ir contra o tráfico ameaça a economia brasileira, ameaça o PIX. É o valor econômico do Globo postando o seguinte: medida de Trump para PCC e CV afeta a relação bilateral e pode atingir empresas, dizem especialistas. Como sempre os especialistas. A Folha de São Paulo diz que classificação do Comando Vermelho e PCC como terroristas traz risco econômico ao Brasil. Risco econômico ao Brasil, cara. O UOL publicando como classificação de terroristas para CV e Comando Vermelho impacta na economia nacional. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Os nossos maiores veículos de imprensa dizem que a nossa economia depende do tráfico. O que você faz numa situação dessa? Como é que vocês vivem num país desse, meu Deus do céu? Porra, Imigrex. Procura Imigrex, link na descrição. Nos maiores veículos, nos maiores jornais do Brasil. Agora, entrem. Graças a Deus tem gente decente. Eu trouxe aqui o Sampancha, vamos ver o que vamos deixar a Malu Gaspar desmentir o ministro da Fazenda.
Estados Unidos vão chegar no Brasil e vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central Brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao PIX, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado. No limite, o que pode acontecer que é, sim, uma coisa que preocupa os bancos? Os bancos têm relação com servidores, tipo grandes servidores de Big Data, que abrigam arquivos e conexões, e mesmo venda de produto online. Muitos sistemas online são comprados pelos bancos brasileiros de fornecedores americanos. O que pode acontecer? Vamos supor que um banco seja acusado pelos Estados Unidos, um banco brasileiro, de estar movimentando dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Será? Estando essas organizações dentro dessas sanções, pode acontecer, por exemplo, de esses bancos não poderem transacionar com essas empresas que fornecem Big Data para eles. Isso é bem sério, mas é uma outra questão. O PIX em si não tem um efeito concreto e direto, porque o PIX se dá dentro do Brasil. Tudo que acontece dentro do Brasil não vai ser afetado. Lembra quando a gente discutiu as sanções Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ele trocou, inclusive, a conta dele para o Banco do Brasil e o cartão de crédito dele para o Banco do Brasil, porque era um jeito dele não ser afetado por essas sanções. Porque os bancos que têm cartão internacional não poderiam operar com ele porque ele era sancionado. Vale o mesmo exemplo nesse caso. Então, o PIX em si, ele não é afetado. Acho que essa conversa do governo de dizer que é uma ameaça ao PIX tem muito, sim, de componente ideológico. Quer dizer que não tem efeito essas sanções sobre o Brasil? Não, elas têm. Nisso que eu estou falando, negócios de bancos... Compliance também, né? O histórico mostra, por exemplo, estava pesquisando aqui, falando com gente, inclusive do Banco Central, me falando que, por exemplo, houve no passado um banco francês que fez um negócio de trading com uma sementeira árabe por onde passava o dinheiro dos terroristas do Irã. Esse banco teve que fechar as suas subsidiárias, ele teve que pagar multa. Da mesma forma, o Deutsche Bank chegou a abrigar contas de gente que tinha conexão com o terrorismo. Vítimas do terrorismo nos Estados Unidos processaram o Deutsche Bank e o Deutsche Bank teve que pagar uma multa milionária por isso. Mas não é uma coisa tão automática que imediatamente está todo mundo sancionado e não é assim. A coisa é um pouco mais delicada, até porque mesmo... Reparem, obrigado, Malu Gaspar, por fazer jornalismo dentro da Globo News, que é uma coisa muito difícil, por não ter que ouvir só especialistas. Né? Me assusta a confissão de que uma parte da economia lava dinheiro do tráfico, que uma parte da economia roda ao custo de sangue brasileiro, e que isso seja dito com enorme naturalidade pelo ministro da Fazenda, pelos especialistas replicados pelos jornais. O que vocês estão dizendo? Vocês estão confessando que os bancos no Brasil são lenientes com o tráfico de drogas? Vocês estão falando abertamente isso? Sem pudor. A gente descobre que as pessoas que gritam mais alto são as que mais se beneficiam, né, desse dinheiro. São as pessoas que vão aos Estados Unidos fazer lobby com o presidente Trump. Essas pessoas estão confessando publicamente a razão. Prestem atenção nisso. Elas estão te dizendo por que elas defendem com unhas e dentes as organizações. Essa leniência do setor bancário é a peça central da expansão do Comando Vermelho do PCC no Brasil. Vocês vejam, por exemplo, a Operação Carbono Zero, que expôs a Reag Investimentos e a possível ligação dela com o PCC. Lembra disso? As fintechs Bank e Bancrow, também ligadas ao esquema de combustíveis, também achadas na operação. Vocês lembram da Genial Investimentos? Com seus valores bloqueados por ligação ao PCC? Essa Genial é a patrocinadora das pesquisas da Quest, que é a pesquisa oficial da Globo, que vai chegar para você ler, Malu Gaspar, já já.
qualquer pessoa que vive em comunidade, vocês sabem como é que é. Vocês sabem que vocês têm que comprar o gás, ou o gatonete, ou a luz, direto da milícia ou do tráfico de drogas, a internet. Vocês sabem quem são as empresas. Vocês fazem Pix. Essa empresa para a qual você faz Pix tem, por definição, uma conta bancária. Você sabe o Pix porque o Pix aparece no seu celular. Agora, todo mundo sabe quem são as empresas que estão extorquindo os moradores da comunidade. Empresa de traficante miliciano. Por que o banco não sabe? Como que os bancos não sabem quem são as empresas? Esses postos que lavam o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, postos de gasolina. Os postos, como o do Grupo Aster e do Copap, que foram alvos da Operação Carbono Oculto também. Os bancos não sabiam que eles lavavam o dinheiro? Ou fingiam que não sabiam? Outro exemplo, esses MCs que fazem shows nas comunidades. Vou te explicar como é que funciona. O esquema de lavagem de dinheiro. Esses MCs mega bem-sucedidos fazem show nessas comunidades que ninguém tem acesso. O tráfico vai lá e compra todos os lugares. Compra, diz, 1 milhão de pessoas no show do MC Pose, do Ryan, sei lá. E pronto, o dinheiro está lavado. Passa o dinheiro do crime, passa a comprar ingresso, que entra limpo na conta do MC e da empresa produtora. O banco não sabe disso? Os bancos não sabem disso? Como é que MC Ryan e Pose e tudo mais, Posé, sei lá o nome dessas merdas, todos eles, como que tem conta bancária? Como é que o filho do Marcinho do Comando Vermelho tem conta bancária, porra? Porque os bancos fazem vista grossa. E agora, filhinhos, vamos botar na bundinha de vocês dos bancos. Mas que chato. Os bancos vão lucrar menos bilhões. A jornalista, acho que foi a Júlia, disse para Malu. E tem a questão de compliance, né? Meu Deus, os bancos agora vão gastar dinheiro de compliance para não servir de plataforma de lavagem de dinheiro do tráfico. Meu Deus, estou tão triste pelos bancos. Que momento horroroso de tristeza para os bancos no Brasil. O que será agora da família Moreira Salles? O que será da família Setúbal? Meu Deus, que triste. O que será do André Esteves? O que será do Trabuco? Meu Deus, e agora? Que tristeza. Vocês... que dó. Tem o rico dinheirinho do tráfico de drogas no Brasil. Quem está chateado aí no chat por essas pessoas que vão gastar dinheiro fazendo compliance? Por favor, se há alguém aqui em defesa dos banqueiros que se manifeste no chat. Eu quero que banqueiro se foda em bom português. Todos eles, eu quero que se fodam. Todos eles. Vão ter que fazer compliance? Não fizeram compliance? Sabe o que significa na prática? Eu vou explicar melhor do que a Malu Gaspar. Se o banco fez vista grossa para a organização envolvida com PCC e Comando Vermelho, o banco pode sofrer sanções gravíssimas e, na prática, é a mesma coisa que se eles tivessem, agora que essas organizações são terroristas, do que se eles estivessem servindo para a Al-Qaeda, para o Hezbollah. Então, vocês vão ter que adotar a mesma prática de compliance contra o crime no Brasil que o mundo inteiro atua. E, na prática, o que a gente espera que vocês façam? Que vocês debank, ou seja, que vocês debanquem, ou seja, encerrem as contas dessas pessoas. E que evitem pessoas como MC Posé, como Deolane, o cacete, Pose do Rodo, posto de gasolina na mão do tráfico, empresa que vende gás no Rio das Pedras, na Rocinha. Vocês têm que encerrar a conta desses caras e vai ficar foda do banco lavar, dos caras do tráfico lavar dinheiro através de banco. Aí nunca mais você vai ter uma Deolane da vida ostentando aquela quantidade de dinheiro que tinha.
Esses fundos gigantescos que aparecem com dinheiro do nada, você quer ter esses fundos, quer ter conta desses fundos, banca o risco. Quem sabe, né? Dá pra gente sonhar. Veículos com dinheiro do PCC, como por exemplo o Intercept, vão ter as contas canceladas. O mesmo Intercept que iniciou uma campanha de difamação contra o Flávio. Quem sabe? Claro que eles começaram a campanha de difamação. Vocês acham que essas pessoas vão ficar caladas? Claro que não vão ficar caladas. Por isso que o Lula tá mandando matar o Flávio, porra. Por isso que o Lula tá emitindo salve para matar o Flávio. É por isso que eu temo pela minha vida, é por isso que eu temo pela vida do Flávio. Eu aumentei a minha segurança aqui. O Eduardo aumentou também a dele. Mas a maior preocupação é claro que é a do Flávio. Vejam. Aquela chegada do Flávio no Brasil, aquilo foi uma loucura. Todo mundo em volta dele, isso não pode mais acontecer. Hoje o presidente do Brasil pediu a morte do Flávio Bolsonaro. Deixa eu explicar para vocês quem lida com essas coisas, como por exemplo os colombianos há mais tempo. Olha como fazem, olha o discurso, como que faz o El Tigre, o discurso dele lá na Colômbia. Presta atenção. Esse é o Flávio Bolsonaro. Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Com escudo balístico, com vidro de proteção. Cadê? Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Não dá. Não. O repórter Sampancha enfiando o microfone na cara do Flávio. Não tem condições, desculpa. Não dá pra gente levar isso na brincadeira, principalmente depois do que aconteceu com o Jair, com o Trump, com o Uribe, com tantas pessoas que eu falei aqui. E agora o presidente da República do Brasil pedindo a morte, emitindo um salve contra a vida do Flávio Bolsonaro. Essas pessoas não vão ficar caladas. Essas pessoas não vão ficar caladas. Entendam o momento e a gravidade que a gente está vivendo aqui. Moral da história. É importante que vocês façam a parte de vocês, porque a imprensa não vai fazer. O jornalismo profissional morreu. Tem 2 ou 3 aí que se salvam. 2 deles eu botei aqui no programa hoje. O resto é uma máquina de militância política e eu provei.